Você já se pegou pensando, e se eu não tiver preparado o suficiente para poder entrar em um procedimento cirúrgico? Esse medo, ele é muito comum em instrumentadores cirúrgicos, estudantes de instrumentação cirúrgica e até mesmo estudantes de medicina que desejam, que querem entrar para essa área da cirurgia. Porque aquela pressão de que você tem que ser perfeito em cada detalhe, isso pode parecer de certa forma avassalador. E a insegurança pode fazer com que você questione realmente se você está pronto para assumir o controle de entrar num procedimento cirúrgico ali para poder instrumentar. Mas aquilo que pode ser o seu grande medo pode se transformar no seu ponto mais positivo. Porque, pensa comigo, se existe uma forma de você entender cada detalhe, como que é feito o procedimento, você conseguir se livrar dessa insegurança ao ponto de você conseguir assumir totalmente a responsabilidade e ter a autoconfiança de entrar em procedimentos cirúrgicos, isso seria maravilhoso. E isso era exatamente o que eu não tinha alguns anos atrás. Quando eu comecei na instrumentação cirúrgica, aproximadamente aí uns 16 anos atrás, 17 anos atrás, a gente tinha muita ausência de informações. Se você está assistindo esse vídeo e tem mais de 20 anos trabalhando na área, já atuou há mais de 20 anos na área, você sabe muito bem o que eu estou te dizendo. Naquela época era muito raro, era muito difícil você ter acesso a bons materiais, você ter acesso a pessoas que tinham a boa vontade de te ensinar, de te instruir, de te orientar, e isso se tornava muito complicado para que você pudesse entender mais sobre aquele universo, entender mais e dominar mais sobre a instrumentação cirúrgica. Talvez você também, né, nem me apresentei, você não me conheça, ou talvez você me conhece das redes sociais, do YouTube, do Instagram, ou foi a primeira vez que você teve esse contato comigo. Prazer, meu nome é Vinícius, eu sou professor de instrumentação cirúrgica. A gente tem hoje o maior canal de instrumentação cirúrgica do mundo e a gente trabalha sobre vários aspectos relacionados à instrumentação cirúrgica, fazendo com que profissionais consigam ter a sua vida transformada, se sentindo mais seguro a partir do entendimento mais profundo da instrumentação cirúrgica, se livrando realmente do medo, da insegurança que cerca essas pessoas. E lá atrás eu tinha muito essa dificuldade por não ter esse tipo de acesso. Até que eu fui convidado para começar a dar aula. E foi aí que eu comecei a mergulhar mais nessa questão de ser professor, de entender. E a ausência de informações, por mais que eu buscasse, entendesse aquilo dali, era algo muito difícil de se ter. E eu pensava sempre numa forma, de que maneira eu posso fazer com que esse mundo complexo da instrumentação cirúrgica se torne mais acessível, mais fácil e prático para as pessoas aprenderem. Porque às vezes as pessoas falam, cara, eu preciso ter uma pinça na minha mão para que eu possa aprender e entender. O que é uma pinça? Eu preciso ter ela, eu preciso ver com a mão. E olha, se você tem esse pensamento, eu não quero te desanimar, mas isso vai ser impossível. Você não tem como ter sobre o seu domínio todos os instrumentos cirúrgicos que são utilizados em diversas cirurgias para que você possa aprender da maneira com a qual você acha que seria a melhor maneira possível. E, sem sombra de dúvidas, essa não é a única maneira. Você acredita que talvez seja mais eficiente, mas eu posso te afirmar que não é. Porque a partir dessa ausência de conhecimento, de informações, eu busquei me aprofundar mais e estudar cada vez mais e buscar cada vez mais, até que eu tive o privilégio de trabalhar num hospital escola, onde eu consegui aprender com muitos médicos residentes, que eu assisti as mesmas aulas que os residentes. Consegui me aprofundar e entender, até que a gente conseguiu chegar em um método de ensino chamado IDO, que é identificação, diferenciação e o uso dos instrumentais em cada etapa cirúrgica. Só que isso ainda parecia algo muito vago. Eu precisava ter mais base para poder ensinar para os meus alunos, ter mais fundamentos, igual você entra numa universidade, porque você sabe que você vai ouvir pessoas dizendo que instrumentação cirúrgica se aprende mesmo na prática. Isso eu acho que é a maior idiotice, tolice que uma pessoa pode dizer, e isso, sem sombra de dúvidas, revela o quão ignorante, não num sentido pejorativo, tá? Mas de ignorar o conhecimento e nem sequer fazer nenhum tipo de pergunta e observação sobre o cenário que você trabalha. Porque a partir do momento que você diz que você só se aprende na prática, você está menosprezando os mais de 10 anos, 15 anos de medicina que um médico fez para poder entrar, talvez, na sua primeira cirurgia, fazer a sua primeira cirurgia solo, atender o seu primeiro paciente. Se as coisas fossem tão simples assim, aprender na prática, era muito mais fácil a gente dar um carimbo e uma caneta na mão de cada pessoa e cada pessoa começaria atendendo um pronto-socorro, por exemplo, para poder começar a salvar as suas vidas. E não é bem por aí. Fato é que se você não tiver uma boa base, o medo e a insegurança, a incerteza, ela sempre vai te rodear. Isso que sempre vai acontecer.
Você sempre vai ser rodeado por esse tipo de fantasma. Mas você entrou aqui por outro motivo. Você viu possivelmente um vídeo falando sobre um livro, provavelmente este livro, e você quer entender um pouco mais sobre esse livro. E esse livro ele reúne tudo isso que eu acabei de falar. Bases, fundamentos, processo de diferenciação, a segurança que você precisa para atuar em cirurgias. Eu batizei esse livro como Instrumentação Cirúrgica do Absoluto Zero. O livro de fundamentos em instrumentação cirúrgica que qualquer profissional que deseja atuar nas cirurgias precisa ter. Então, possivelmente, você quer entender um pouco mais desse livro. Eu precisei somente desses iniciozinhos, desses minutinhos desse vídeo para poder explicar para você alguns aspectos que levam realmente você a ter uma grande ferramenta na sua mão. Os livros, eles são ferramentas que te ajudam a construir um futuro promissor profissional sólido e que você consiga ser mais perene naquilo que você faz. Você sabe que sem as ferramentas certas, você não vai conseguir executar determinados tipos de atividade. Então, o livro Instrumentação Cirúrgica, ele traz exatamente tudo aquilo que você precisa saber para atuar na instrumentação cirúrgica, dominando do zero ao avançado. Esse livro realmente tem transformado profissões que era a instrumentação cirúrgica, em algo que era extremamente abstrato, as pessoas não tinham muito entendimento sobre isso, em profissionais de alto valor, com gabarito de inteligência, de intelecto alto. Eu vou apresentar para você esse livro antes de você tomar a sua decisão se você vai querer ter o seu livro, a sua ferramenta. Eu quero te apresentar, tirar algumas dúvidas que muitas pessoas têm acerca do livro, como que funciona. E muitas pessoas às vezes ficam com medo, será que isso é um golpe? Será que isso vai chegar? Será que isso não vai chegar? Fica tranquilo que eu quero te apresentar esse livro antes que você tome a sua decisão de ter ou não o seu exemplar, ok? Então, as pessoas às vezes ficam assim, tá, mas como que é esse livro? Como é que ele é? Me fala um pouco mais sobre esse livro. Então eu vou te apresentar, eu só peço alguns minutinhos do seu tempo, prometo não me alongar muito e ser o mais rápido possível. Essa daqui é a contracapa do livro. Esse aqui vem o nosso registro do nosso livro, tá bom? Esse aqui é o registro do livro da Academia, né, de Letras. E eu vou mostrar para vocês aqui, inicialmente, o sumário, para que vocês possam ter uma noção. Esse livro, ele se transformou em base para muitos cursos hoje no Brasil. Muitas instituições estão utilizando esse livro como base curricular para poder capacitar e preparar os seus alunos. Eu costumo dizer, né, que esse livro, em específico, ele é como se fosse um curso de instrumentação cirúrgica, de qualificação em instrumentação cirúrgica do Absoluto Zero. Por isso que eu digo que ele é o guia, é um mapa definitivo para você dominar a instrumentação cirúrgica. Eu vou aproximar aqui, ó, para vocês. Então, esse daqui é o sumário. Então, tudo isso daqui é o que você vai aprender e ter nesse livro aqui, certo? Essa daqui é a primeira parte do sumário. Se você quiser, você pode dar pausa para você ler um pouquinho, ok? E o mais interessante, eu já vou te mostrar como que ele é por dentro, as imagens, se realmente dá para aprender sobre os instrumentos cirúrgicos ou se realmente você tem que ter a pinça na sua mão. Então, eu vou te mostrar tudo sobre isso, tá bom? Aqui é a continuação do nosso sumário, ok? As informações que contém nesse livro, todos referenciados, não tem nada de achismo, nada foi tirado da nossa cabeça. Aqui também é a continuação do sumário. Sim, o livro ele é bem completo. Eu fiz questão de passar por todas as bases. Isso daqui, inclusive, é a base dos meus cursos de qualificação, tanto online quanto na época também presencial. Então, aqui a gente explora a base necessária para a instrumentação cirúrgica, passando por diversos capítulos que você pode ver aqui, por exemplo, a instrumentação cirúrgica, biossegurança, centro cirúrgico, noções de anatomia humana, aplicada para a instrumentação cirúrgica, não anatomia humana, mas sistêmica, que é mais aplicado para estudantes de medicina, estudantes de fisioterapia, odontologia. Aqui a gente trouxe uma anatomia mais aplicada para o instrumentador cirúrgico, diferente da anatomia da enfermagem, do técnico de enfermagem, que precisa ter um aprofundamento de anatomia em outras áreas, né? Então, a gente vai trabalhar sobre cirurgia, classificação de cirurgia, terminologia cirúrgica, o que é cirurgia, posição, noções de anestesia, sistema nervoso, sistema muscular, sistema esquelético, anatomia e fisiologia dos instrumentos cirúrgicos, cirurgias por vídeo também tem um capítulo extra aqui,
fios de sutura, o que é um fio de sutura, quais são os fios de sutura, como é que é a escolha de um fio de sutura, como que eu sei o fio de sutura ideal para ser utilizado em determinados procedimentos. A gente vai falar sobre ferida, noções básicas de primeiros socorros, ok? No nosso primeiro capítulo, a gente começa trabalhando sobre o aspecto da anatomia, correto? E a gente traz sempre imagens bem definidas para que você realmente, de fato, consiga entender e ter ali o texto e identificar o que aquilo é. Conseguir fazer esse processo. Não somente ter que ficar lendo algo e imaginando como aquilo pode ser. Não, isso aqui é um exemplo prático e real. Então, eu já vou aqui para o lado que eu sei que você quer realmente saber, que é o lado de... Aqui a gente fala sobre as novas técnicas também de higienização das mãos, tudo isso com registro, com referência, ó, referência. Então, é um livro que foi realmente elaborado com muito carinho e cuidado, realmente, de fato, para poder transformar, né, a carreira de muitos profissionais. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um capítulo que se inicia, que é o capítulo de instrumentos cirúrgicos, que a gente vai separar os instrumentos cirúrgicos por seções. Então, esse daqui são os tipos de instrumentos cirúrgicos. Então, a gente vai ter os tipos de instrumentos cirúrgicos de diérese e a gente vai explorar alguns instrumentos cirúrgicos que são utilizados para essa finalidade dentro da cirurgia. Então, aqui você tem, inicialmente, o cabo de bisturi. Então, você pode ver que essas informações aqui, ó, aqui você vai ter o nome, vai ter o tamanho, a característica, que é o processo de diferenciação, o uso dele e alguma observação em alguns dos instrumentos cirúrgicos que você precisa ter. Nesse caso, a observação aqui é sobre as lâminas, né? O tipo de lâmina que vai ser utilizado em cada cabo, a diversidade dos cabos que a gente pode encontrar, certo? Os tipos de lâmina, como que elas é, o bisturi descartável, qual é o formato dessas lâminas, o porquê desse formato, a indicação de cada uma dessas lâminas em determinados procedimentos, né? Porque isso não é uma coisa absoluta que todos os cirurgiões seguem, né? Então aqui eu já pulei um pouco mais além. Você vai trabalhar sobre os aspectos das pinças, das tesouras, entendendo o nome, a característica que é o processo de diferenciação, as imagens que vai fazer com que você realmente consiga aprender e diferenciar uma das outras. Olha. Então, ele é um livro que vai abordar de forma realmente detalhada e com uma linguagem muito simples, muito prática. Vinícius, para quem que é esse livro? Esse livro é para qualquer profissional que deseja atuar em cirurgias. Qualquer profissional, desde um circulante de sala que quer aprender um pouco mais sobre cirurgia, o estudante de medicina veterinária, estudante de instrumentação cirúrgica, instrumentadores cirúrgicos já formados que querem ter uma boa base, que querem ter uma leitura, que querem ter um manual que eles possam consultar, que vai ajudar eles no processo de organização, de entendimento sobre biossegurança, sobre processo de esterilização. A gente também trouxe nesse livro uma coisa que a gente acha muito importante, que é a questão das cirurgias por vídeo, que isso hoje em dia é o básico que você precisa saber. Infelizmente, se você não souber isso daqui, você vai ter alguns problemas. E justamente, ó, seguindo o mesmo padrão. Seguindo o mesmo padrão daquilo que você precisa verdadeiramente saber da instrumentação cirúrgica, nesse caso, a instrumentação cirúrgica por vídeo, tá? Então as pessoas, às vezes, elas têm dúvida, elas não conseguem entender um pouco mais de como é o livro, então a gente fez questão de fazer esse vídeo aqui para poder mostrar para vocês em detalhe, né, como que é esse livro, o que que ele aborda, como que realmente você vai aprender, ó, aqui sobre fios de sutura, sobre os tipos de agulha, formato da agulha, os tipos de ponto, como que é cada tipo de ponto. Vinícius, para que o instrumentador cirúrgico precisa saber? Porque aqui ele vai se basear na necessidade de quantos fios de sutura ele pode ser que ele precise abrir. Ele vai entender o tipo de ponto que o cirurgião está dando ali. Ah, vai ser um ponto contínuo, um ponto simples, um ponto interrompido, um ponto de que forma? E aí ele vai saber se programar para saber o que realmente, de fato, ele vai precisar abrir a mais. Né? Deixa eu abrir aqui mais um capítulo aqui, ó, para você ver sobre os fios de sutura melhor. Ó. Então aqui a gente vai trazer, ó,
os fios de sutura, mostrando para você a particularidade, as indicações que eles podem ter. Isso também fica muito restrito a cada tipo de médico. Às vezes a pessoa quer um fio de sutura específico para cada procedimento. Ah, numa cesárea, qual fio de sutura usa? Não sei, depende. Isso depende da escola, depende do gosto do cirurgião. Mas aqui a gente vai te dar uma visão de que normalmente pode ser esse tipo de fio de sutura utilizado nessa determinada situação. Isso pode ter uma indicação aqui, pode ter uma indicação lá. Isso aqui os cirurgiões gostam mais. Então, esse daqui, de fato, é o manual, é o instrumento cirúrgico, né? A instrumentação cirúrgica do absoluto zero. Então, esse aqui é o livro. Mostrei para vocês um pouco do que esse livro oferece para você. A gente tem diversos depoimentos de pessoas de todo o Brasil, fora do Brasil. Esse livro já foi para a Alemanha, alguns dos nossos livros já foram para a Alemanha, já foram para Portugal, já foram para Cabo Branco, já foram para Inglaterra, já foram para Cabo Verde, para Angola. Então a gente tem um prazer de realmente, de fato, a gente está conseguindo atingir uma quantidade absurda de pessoas, levando essa informação que antes era algo extremamente raro, difícil de ter acesso, e trazendo realmente uma base fundamentada, referenciada, que vai fazer a diferença no seu processo de formação profissional. Então, essa era a primeira dúvida. Esse livro é impresso? Eu vou receber ele da minha casa? Sim, você vai receber ele na sua casa. E aí eu quero trazer alguns pontos importantes para você. Esse livro, hoje, ele está saindo com frete grátis para todo o Brasil. Porque às vezes as pessoas compram de fora do Brasil, a gente tem dificuldade para enviar. Então, esse livro hoje está saindo com frete grátis para todo o Brasil. No frete grátis, ele pode acontecer dele chegarem até 21 dias por conta da transportadora, mas normalmente ele chega antes, tá? Então pode ficar calmo. Aí você, putz, eu vou comprar ele agora, vai demorar muito chegar. Não, também você vai ter a opção, a partir do momento que você decidir querer comprar esse livro, você vai ter a opção de alguns fretes, se você quiser pagar, para que ele possa chegar mais rápido, um Sedex, enfim. Mas normalmente ele não demora tanto tempo a chegar. A gente sempre joga para mais longe para que as pessoas possam ter calma, porque às vezes tem realmente, de fato, uma ansiedade para chegar o livro que você quer estudar e tudo mais. E outro ponto, né? Então, esse livro ele vai com frete grátis para todo o Brasil. Você vai ter todo o suporte pelo nosso WhatsApp. Você vai para o link do WhatsApp, tudo certinho, que vai estar tudo aqui na página, tudo explicadinho. Você vai para o WhatsApp. Lá no WhatsApp, a gente pode te informar, te passar o código de rastreio. Assim que você finaliza a aquisição do seu livro, automaticamente você vai ser direcionado, né? Você vai receber uma mensagem nossa automática no seu WhatsApp. Você finalizou ali a compra da sua cópia do seu livro, automaticamente você vai receber uma mensagem nossa no seu WhatsApp e a partir dali a gente vai dar todo o suporte, tudo que você precisa saber, né, acerca do seu livro, quando que ele vai chegar, como que é, o código de rastreio, se está pronto. Muitas pessoas às vezes pedem para a gente autografar, então você vai solicitar, eu gostaria que meu livro tivesse autografado, para mim vai ser um prazer poder autografar o seu livro, né? Aqui na página também vai ter depoimento de várias pessoas que já conseguiram ter ali a sua cópia, o que esse livro realmente de fato conseguiu transformar na vida de cada pessoa e quanto de garantia ele realmente de fato trouxe no conhecimento, naquela questão de você realmente ter aquelas boas referências. Porque você precisa entender que todo o seu processo de construção profissional, ele precisa ter bases muito bem fundamentadas. E se você não tem uma base muito fundamentada, você pode se perder dentro ali da sua questão profissional. Isso daqui hoje é um manual onde instrumentadores cirúrgicos estão se tornando profissionais de referência, conseguindo conversar com cirurgiões de igual para igual, ter um entendimento, a linguagem que os médicos falam, entendendo o passo a passo da cirurgia, como que uma cirurgia acontece, como que eu preciso me preparar para uma cirurgia de urgência, de emergência. Então, esse livro aqui é realmente uma visão ampla, uma visão geral da instrumentação cirúrgica. É a base, é os fundamentos que você precisa. Vinícius, estou começando agora. É esse livro. Vinícius, eu já comecei, eu quero me aprimorar, quero me aperfeiçoar. Base. Vinícius, sou estudante de medicina, tá aqui, porque aqui você vai aprender sobre diversos instrumentos, como diferenciar, como você vai saber que instrumento vai ser utilizado em cada tipo de parte do tempo operatório, dos tempos cirúrgicos. Então, sem sombra de dúvidas, esse livro aqui vai te ajudar no fundamento da instrumentação cirúrgica. Se você quer realmente começar a dominar a instrumentação cirúrgica, abaixo desse vídeo vai ter um botão, você vai clicar, isso tudo é muito seguro, pode ficar tranquilo, tá? A gente tá garantindo, também vai ter as nossas redes sociais, caso você não me conheça, tipo, quem é esse cara? Peraí, deixa eu ver um pouco mais sobre ele, deixa eu investigar, tá tudo bem. Aqui embaixo vai ter o link do nosso Instagram, vai ter link do nosso YouTube, vai ter os nossos contatos, vai ter depoimentos de pessoas reais que já tiveram o nosso livro e você já entendeu um pouco mais do que vai ter dentro desse livro. E eu também tô aqui botando a minha cara, né?
Então, isso por si só acredito que já poderia te dar uma grande tranquilidade. Então, você vai fazer o que agora? Você vai clicar aqui embaixo, você vai dominar a instrumentação cirúrgica com esse livro, Instrumentação Cirúrgica do Zero, ok? E eu quero te dar um presente. Se você adquirir hoje com frete grátis, eu vou te dar R$ 200 de desconto na comunidade GPS. O que é a comunidade GPS? É um guia de profissionais de sucesso na instrumentação cirúrgica que a gente vai abordar, que eu costumo dizer que é uma abordagem 360. A gente vai te preparar tecnicamente do básico ao avançado através de videoaulas, certo? Sobre diversos aspectos técnicos cirúrgicos, aspectos de biossegurança, instrumentação cirúrgica, pinça, e também sobre a questão emocional, como você vai aprender a gerar as suas oportunidades, como que você vai conseguir o seu emprego, o que você precisa fazer, como que você precisa falar, quais são as estratégias que eu preciso utilizar. E essas estratégias que a gente ensinou para algumas pessoas, na verdade para diversos alunos, muitos conseguiram a sua oportunidade em menos de 72 horas. Aplicando as técnicas, sem experiência, recém-formados, tudo isso vai estar contendo aqui com pessoas reais, o nome das pessoas, tudo certinho para você ver que realmente, de fato, funciona. Então a gente vai te mostrar métodos de como se comunicar, como ter inteligência emocional, como ter persuasão, tudo isso dentro da nossa comunidade GPS. E esses R$ 200 de desconto é no nosso plano anual. Ou seja, você vai fazer a sua inscrição na nossa comunidade, você vai ter direito a 1 ano de acesso e dentro desse 1 ano, ainda assim, você também vai ter oportunidade de ter acesso a cursos de especialização em instrumentação cirúrgica em algumas áreas que eu me lembro aqui agora, cirurgia geral, cirurgias de urologia, ginecologia obstetrícia, cirurgia plástica e tudo isso com certificado. Vinícius, tem certificado? Tem certificado para essas especialidades, ok? Vinícius, mas eu não quero no plano anual, eu queria fazer o plano mensal. O plano mensal você não tem acesso a essas especialidades. Essas especialidades é uma forma da gente retribuir a confiança e o carinho dessas pessoas que querem caminhar com a gente durante 1 ano, se formando ali durante 1 ano em profissionais realmente que eu chamo de RR, reconhecido, bem remunerados, tá? Então eles vão ser reconhecidos, remunerados e relevantes dentro da sua área. Eu chamo isso de instrumentador cirúrgico RR. Ok? Então você vai ter um certificado reconhecido em todo o território nacional, certificado válido nessas especializações. Instrumentação cirúrgica em cirurgia geral, instrumentação cirúrgica em gineco, plástica e uro. Além das diversas aulas que você vai ter. Você vai ter aula sobre instrumentação cirúrgica em cirurgia cardíaca, você vai ter aulas eventuais de ortopedia, de neuro, instrumentação cirúrgica do básico, biossegurança, comunicação, inteligência emocional, enfim, tem muita coisa bacana dentro da nossa comunidade. Se você quiser também, você vai entrar em contato, a gente vai te botar o link para você conhecer também a comunidade, caso isso seja interessante para você, caso isso faça sentido para você. Mas por si só, também o livro Instrumentação Cirúrgica do Zero vai ser o manual e o guia definitivo para você dominar a instrumentação cirúrgica. Então, não perca tempo. Clique aqui embaixo. Vinícius, eu quero a comunidade GPS, mas agora não dá. Você vai ter no prazo de 20 dias ou até 30 dias que você pode conseguir esse desconto, tá? Então, eu vou deixar esse desconto para você até 30 dias. Talvez não é o momento, próximo mês, enfim. Então, você vai ter esse desconto da comunidade GPS de R$ 200 até 30 dias após adquirir o nosso livro, ok? Então, esse livro impresso vai chegar na sua casa, tudo certinho, com frete grátis e com esse desconto da comunidade GPS. Fechou? Então, clica aqui embaixo, não perca tempo, venha dominar a instrumentação cirúrgica do absoluto zero e se tornar realmente, de fato, um profissional, um instrumentador cirúrgico de referência.